Olá, boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos à nossa casa, hoje no nosso estudo de educação mediúnica. Hoje estamos aqui acompanhadas do Antônio. Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui. Que vai nos trazer o quê, Antônio? Capítulo 2 dos Mensageiros. Vamos conhecer um personagem muito bacana chamado Aniceto. E esse personagem vai fazer as instruções, o livro todo? Então, o Aniceto, ele é o guia do André Luiz em todo o conhecimento. Vai acompanhar o André Luiz no livro todo. Como diz o jovem, a gente não pode dar muito spoiler, né? Mas o Aniceto é o orientador do André Luiz em toda essa viagem de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento do mundo espiritual que o André Luiz se propõe a começar. Que bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, nós temos também hoje alguns recadinhos para dar, né? Primeiro, queremos saber se o som está bom, se a imagem está chegando bem na casa de vocês, se todos já estão com as perguntas prontas, se leram o livro, né? Os itens de hoje, para nos ajudar aqui, né, também. Sim, o estudo ele fica muito mais rico quando há a interação. O pessoal pergunta, o pessoal apresenta as dúvidas relativas ao livro ou relativas à doutrina de uma maneira geral, fica muito bacana, tá? Enriquece muito o nosso estudo, o nosso bate-papo aqui. Tudo bem, Akira? Está chegando bem na casa das pessoas? Aí você nos avisa o nosso horário. Então, também já vamos avisar também do nosso almoço, da nossa bacalhoada que está chegando, né? Que vai ser neste domingo. Um bacalhau a natas, né? Tudo que de deve bom. ser muito bom. Tudo de bom. Vamos ter também várias sobremesas deliciosas, um tal de quebra-queixo, de cocadas, então assim, coisas deliciosas para que a gente possa saborear com muito gosto, né? Então, os convites já estão à venda naqueles números de telefone, WhatsApp, que estão nos nossos grupos. Poderão também ser adquiridos diretamente lá na hora, no restaurante. E estamos à disposição de todos para qualquer dúvida. Eu acho que todo mundo conhece o restaurante lá, né? Natural da Terra, tá? Natural da Vila, perdão, tá? Muito legal lá, um ambiente legal. O sistema de entrega continua no delivery, chega lá, recebe o seu kit com todo o carinho, drive-thru, como diz o Renato, tá? Uma sacolinha com o alimento, com um monte de carinho, de amor naquela sacolinha também. Com toda a segurança possível, né? E é importante, que nós estamos tendo. Esse bacalhau não engorda, pode comer sem culpa na consciência que está fazendo bem, então ele Está fluidificado. Está fluidificado, é fluídico, então não vai engordar, tá? Se alguém quiser mais informações, pode usar o chat do Facebook que eu vou respondendo também. Legal, ok. Tá? Né? Então, aqui avisando que as informações podem ser direcionadas pelo Facebook e que ele já vai dando as respostas, né, Akira? Até das perguntas também, viu, gente? Bom, então já são 8 horas. Então, neste momento, vamos unindo os nossos corações e nos imaginando aqui na casa da prece, quando cada um aqui chega e recebe um abraço de um amigo e recebe o abraço dos amigos espirituais. E assim nos irmanando a todos os mentores desta casa, deste estudo, possamos num abraço fraterno ir todos juntos buscando a figura meiga e doce de Jesus. E junto a Jesus, rogamos a Ti, Senhor,
que olhe por todos nós, que abençoe os nossos esforços no aprendizado dessa noite. Envolva o nosso querido Antônio na sua luz. Envolva os nossos corações para que possamos entender as lições que o Antônio nos trará. E assim também rogamos a Mãe Santíssima que envolva todos nós, todos os nossos lares, em muita luz, muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, bem-vindos para o estudo dessa noite, onde estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai, nos itens 8 e 11. Também estudaremos o Livro dos Espíritos, no livro 2º, 5º, Diferentes Ordens de Espíritos. E estudaremos também os Mensageiros, no capítulo 2º, que nos trará aniceto. O Antônio nos trará um aniceto, com quem André Luiz fez o seu aprendizado nessa viagem, né, Antônio? Uma grande viagem, um grande mentor, um grande capítulo. Então vamos lá. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o apóstolo João nos traz o seguinte, esta fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. E no item 8, que como sempre o nosso Evangelho, ele está ligado ao que nós vamos estudar, tanto no Livro dos Espíritos e no Livro dos Mensageiros. Então ele nos traz aqui nas Instruções dos Espíritos, nos fala sobre os mundos superiores e inferiores. E no item 8 ele nos traz o seguinte: a classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras, que ainda se encontram em nosso planeta como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente
a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. E no item 11, ele nos traz o seguinte: no vosso mundo tendes ainda necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, estes contrastes não são necessários. Nos mundos mais superiores, a eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem o contato com os maus que ali ainda não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pode representar as alegrias do céu. Isso por quê? Porque, sendo ainda inferior, só tem experimentado penas e misérias e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixa para trás. Então, hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos há diferentes ordens dos espíritos, a classificação dos espíritos. Todos nós sabemos que em todas as moradas do Pai existem os espíritos que as habitam. Então nós vamos começar a conhecer um pouquinho hoje como são esses espíritos, onde que eles habitam, como que eles se enquadram em cada morada do Pai. Então na questão 96 do Livro dos Espíritos, Kardec, este Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas que Kardec foi fazendo aos espíritos e foi recebendo a sua resposta. E essas questões e essas respostas foram feitas em diversos locais do mundo e depois Kardec compilou aqui no nosso livro. Então a questão 96, que é a primeira deste capítulo, é o seguinte: os espíritos são todos iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? E aí Kardec responde, Não, não são todos iguais. Eles são de diferentes ordens, segundo o grau da perfeição a que tenham chegado. E na questão 97, a pergunta é o seguinte: há um número determinado de ordens, então? Ou de graus de perfeição entre os espíritos? E aí a resposta, mais uma vez, foi não. Não há um número determinado. É ilimitado esse número de ordens entre os espíritos. Não há entre eles uma linha de demarcação de uma ordem para outra, como se fosse uma barreira, um não pode passar de um lugar para o outro. E estas ordens podem multiplicar, restringir as divisões à vontade. Então, Kardec aqui ele nos traz o seguinte, que para efeito de conhecimento, para nós podermos entender
estas ordens, estes graus evolutivos, ele considerou os caracteres gerais de tudo aquilo que ele recebeu. Então, ele colocou estes caracteres em 3 ordens principais, que uma vai se interligando na outra no processo evolutivo de cada espírito. Então, na primeira ordem, ele colocou os espíritos puros, são aqueles que já chegaram à perfeição, que já percorreram todo este caminho. E o exemplo que nós temos aqui na Terra é Jesus. Na segunda ordem, Kardec coloca os que chegaram ao meio da escala. Então, estes espíritos são aqueles que já têm o desejo do bem na sua preocupação. E aqui ele fala o seguinte: estes espíritos que já estão nesta escala da segunda ordem, eles possuem determinados conhecimentos. Então, ao longo da escala evolutiva, nós vamos tendo alguns conhecimentos, algumas vezes voltado para a ciência, para a tecnologia, para a música, outras vezes para a bondade, mas que todos estes que já conquistaram este grau, esta ordem evolutiva, ainda têm que sofrer as provas aqui na Terra, até que eles consigam a sua purificação, que não precisariam mais voltar a estes mundos da nossa ordem, mas que ainda existem entre todos esses espíritos, nessa escala evolutiva da segunda ordem, aqueles seres que fazem parte da equipe de Jesus e que voltam aqui à Terra para nos ensinar, voltam em missão aqui na Terra. Ou voltam, conforme nós vamos ver Aniceto hoje, para trazer um determinado conhecimento para nós aqui na Terra. E aí ele fala que na terceira ordem estão aqueles que estão assim na base dessa escala evolutiva, que são os espíritos imperfeitos. E aqui ele traz algumas características. Ele fala o seguinte: o que prevalece neles é a ignorância ainda, o desejo do mal e o desejo por todas as paixões humanas que retardam o desenvolvimento evolutivo do ser. Mas nem por isso todos são essencialmente mal. E aqui ele começa a nos trazer a escala espírita na questão 100, onde ele faz uma classificação. E esta classificação, para a gente entender mais para frente, aquele com quem estamos nos comunicando, ou seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, ele nos diz o seguinte: esta classificação é pelo seu grau de desenvolvimento do espírito. É nas qualidades por ele adquirida que vai se classificar em que ordem ele está. E também nas imperfeições que ainda não se livraram. Então, para que a gente possa classificar um espírito comunicante, quer seja aqui entre nós, entre os vivos, ou os espíritos que trarão as comunicações, nós vamos ter que analisar o seu grau de desenvolvimento, as qualidades que ele apresenta, todas as virtudes que ele já conquistou, ou então perceber as imperfeições que ainda eles não se livraram. Mas aí ele fala também que essa classificação não é absoluta, ela não tem um sentido fixo. E aí ele nos traz o exemplo, que quando se passa de uma ordem, de uma classificação ainda menor para um grau maior, muitas vezes é imperceptível, porque a nossa evolução é muito lenta. Aos poucos nós vamos ganhando este conhecimento e essas virtudes. Então ele diz que nos limites de uma ordem para outra desta classificação, as diferenças se apagam. E é muito interessante porque ele nos traz como exemplo o arco-íris, as cores do arco-íris.
Nós sabemos que tem as cores principais e quando elas vão mudando de uma para outra, elas vão se misturando em graus que nós não conseguimos ainda dizer quantos graus, quantas cores saem daquela mistura. E ainda também ele fala, nos traz, que é a mesma coisa da vida nossa, nos diferentes períodos da vida humana. Nós vamos crescendo, passando da infância para a juventude, para a maturidade, para a velhice, e nem por isso nós só vamos evoluindo, não deixamos de ser nós mesmos. Então, que a escala evolutiva dos espíritos, ela é feita dessa forma, muitas vezes imperceptível, mas ela vai sempre existir. E aí Kardec também nos traça um perfil para que a gente possa verificar e determinar com que tipo de espíritos estamos entrando em relação. Então, assim, nós vamos tentar locar em que classe, em que ordem ele se enquadra, vamos tentar verificar o seu grau de superioridade ou de inferioridade, vamos ver o grau de confiança que esses que vão trazer a mensagem, eles têm, e o grau de estima que eles merecem de nós para com eles. Então, todos esses tratamentos, nós vamos verificar estudando a escala espírita. E Kardec nos fala que esta análise toda é a chave da ciência espírita, que só isso pode explicar as anomalias que existem nas comunicações que nós recebemos. Então, que para esclarecer sobre essas irregularidades, há de se verificar todas as partes intelectuais e morais por onde esse espírito comunicante já evoluiu. E aí ele diz o seguinte também, que todos esses espíritos, eles não pertencem sempre à mesma classe. Eles vão aos poucos mudando de classe e fazendo essa mistura como o arco-íris faz até eles chegar numa pureza integral. E que esse progresso vai ser sempre gradual. Então, muitas vezes, o espírito vai evoluir mais na parte intelectual, outras vezes mais na parte moral. E que essas categorias de espíritos, quando ele vai da intelectual e vai para a moral, elas vão se misturando à medida que estes dois conhecimentos se juntam, o intelectual e o moral. E que para nós avaliarmos aqueles que estão se comunicando conosco, nós vamos fazer através da linguagem que eles nos apresentam. E que da mesma forma que nós nos conhecemos aqui na Terra e avaliamos uns aos outros no seu conhecimento, na sua moralidade, já na sua evolução espiritual, também assim nós vamos fazer com aqueles seres que vão se comunicar conosco ou que vão entrar de uma certa forma em relação conosco. E aí ele fala que os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que viveram na Terra. Então, que toda essa escala evolutiva nós vamos passar aqui na Terra, adquirindo instrução, adquirindo sabedoria, bondade, adquirindo amor. Aí voltamos para o plano espiritual, continuamos estudando, como nós vamos ver André Luiz estudando e conhecendo, e retornamos à Terra para de novo renascer, viver e progredir. Então Kardec diz que essa é a lei. Nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos de novo para progredir sempre. Então é isto. Então agora a palavra vai ficar com o Antônio, que vai nos trazer os mensageiros. Capítulo 2, Aniceto. Com você, Muito Antônio. bem, boa noite a todos mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. E a gente sempre tem, como a própria Deise falou, de primeiro fazer um link com o estudo, que é sempre atual, sempre coerente. E a ideia é que
a informação que a Deise me passa dentro das próprias obras. Eu estava tentando buscar na cabeça, não lembro, mas com certeza dentro das próprias obras do André Luiz, um dos orientadores, um dos mentores dele fala que realmente o conhecimento e a prática do bem são as duas asas que levam o homem à angelitude. Então, sem a asa do conhecimento e sem a asa do trabalho, da caridade, é um anjo manco que não consegue voar. Então, a gente tem que trabalhar isso para evoluir realmente. Bom, feita essa introdução, nós vamos falar do capítulo 2, do Aniceto, e para isso a gente precisa dar um passinho atrás e o capítulo 1 do livro. Tá? Os Mensageiros, para quem não acompanha a série, é uma continuidade, uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual, e Os Mensageiros é o segundo volume que vem logo a sequência do Nosso Lar. O André Luiz, ele começa no capítulo 1 fazendo uma reflexão da visita que ele fez à família dele e fazendo uma reflexão própria de tudo aquilo que ele viveu, aquela experiência que ele teve pós-desencarne, toda aquela experiência do Nosso Lar, que aquilo transformou ele. Ele começou a ver o mundo de outra maneira, ele começou a ver a família dele como propriedade dele, a esposa como propriedade, os filhos. Depois que ele desencarnou, que ela adquiriu um segundo matrimônio, aquele espírito não era um inimigo, era um irmão que ele tinha de ajudar. Então ele faz um resumo da experiência dele, particularmente no final do outro livro, e conversa com a Narcisa, que é a companheira de trabalho dele nas câmaras de retificação, e meio que abre o coração para ela, fala, olha, poxa, eu estou sentindo tal. E a Narcisa fala, olha, muito bacana isso, mas você é uma taça de cristal que você, graças a Deus, tirou essa experiência da tua taça de cristal, essa experiência terrestre, mas agora ela está vazia, tá? E você precisa encher de alguma coisa. Você já pensou, André, a Narcisa falando, você já pensou em ir para o Ministério da Comunicação, aprender um pouco lá? Ele, poxa, gostei da ideia, tá? E aí se encerra o capítulo 1, tá? Eu até anotei uma coisa aqui. A Narcisa fala para ele, olha que frase bacana, tá? Creio que você deve aproveitar novos cursos de serviço. Olha que expressão bacana, tá? Cursos de serviço, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Mas são o quê? Cursos para a gente aprender a ajudar os outros. Não é um conhecimento cristalizado que serve para a gente botar no bolso, botar na estante e deixar criando poeira. São cursos de serviço. Ele falou, pô, gostei dessa ideia, tá? E aí começa o capítulo 2, realmente, que é o Aniceto, tá? Fazer um outro comentário da coleção como um todo. Essa coleção é muito bacana. Existem capítulos que são extremamente técnicos, que nos trazem muitas informações a respeito de um plano espiritual, a estrutura do corpo fluídico, como é que funcionam certas coisas. E existem outros capítulos que são capítulos de reflexão, que não tem tanta informação concreta, mas são coisas de reflexão. Mais uma vez, as duas asas do conhecimento e da reflexão do crescimento moral. Esse capítulo 2 é um encontro do Aniceto, tá? Eu não enxergo tanta informação técnica, mas muitas oportunidades da gente pensar com situações que foram colocadas aqui. Bom, o André, dentro daquela proposta que a Narcisa fez, ele comenta com o Tobias, que era outro companheiro lá da Câmara de Retificação. Pô, olha, estou pensando, tal, a Narcisa me sugeriu, o Tobias falou, olha, que bacana, realmente eu acho que vai ser muito bom para você, tá? Você já tem uma quantidade necessária de horas de trabalho, olha o merecimento, ele já fez um trabalho relativamente pesado na Câmara de Retificação, ou seja, ele já tinha condição de avançar um pouquinho na escala um passinho que seja na escala de evolução. Então você já tem condições. E eu conheço uma pessoa muito bacana, o Tobias falando, né? Pô, eu tenho um amigo que já trabalhou, ele já trabalhou na regeneração, depois ele foi para o Ministério do Auxílio e hoje ele é um instrutor do Ministério da Comunicação. Eu vou conversar com ele e vou apresentar para ele essa tua proposta, tá? Pode ser? O André falou, tá,
tudo bem e tal. Isso durante o dia. De noite, o próprio Tobias fala, olha, eu já conversei com o Aniceto e a gente precisava dar um pulinho lá na casa dele, pode ser? Nisso o André começou a pensar, né? Olha, comecei a compreender o valor do trabalho. Olha que coisa bacana, tá? O trabalho que ele fez nas câmaras de retificação criou amizades sólidas, criou laços sólidos que permitiram ele alçar outros horizontes, tá? Ó, a amizade de Narcisa e Tobias era tesouro inapreciável que o espírito de serviço me havia descortinado. Olha que coisa bacana como as coisas estão muito interligadas, tá? O trabalho duro na Câmara de Retificação forjou amizades profundas, amizades sinceras que permitiram ele, que apresentaram uma oportunidade de crescimento numa outra área. Olha como a providência divina é tão sábia. Bom, ele conversou isso mais uma vez com o Tobias, tá? E enquanto o Tobias estava tentando arrumar essa entrevista com o futuro orientador dele, ele estava pensando, falou, olha, pô, realmente aprender é uma coisa boa, porque eu vou ter melhores condições de servir, tá? De ajudar o próximo, e também, por outro lado, eu estou me preparando melhor para a minha futura encarnação. Ele já tinha condição, ele já tinha consciência da situação dele, todo o esclarecimento que ele voltaria ao plano material. Então, esse estudo seria dual, seria bom para os outros, para ele poder se dedicar aos outros, e por tabela iria ajudar ele. E nesse estado de apreensão, de ansiedade boa do bem, né? O Tobias falou, olha, vamos dar um pulinho hoje à noite na casa da pessoa com quem eu conheço, tá? E eles foram na casa do Aniceto, tá? O André falou, olha, então eu conheci aquele que seria o amigo, o condutor de longas experiências, então foi aí que se forjou essa ligação, essa amizade grande entre o André e o Aniceto. Uma coisa interessante da residência do Aniceto, ele, naquela passagem, aquele período que ele estava em nosso lar, ele não tinha contraído matrimônio. Ele vivia num prédiozinho, um conjunto com mais 5 antigos discípulos dele. Vocês vão ver que o Aniceto já tinha essa vertente de professor, de mentor, de instrutor. Então ele vivia com 5 discípulos dele naquele prédiozinho, e foi ali que ele recebeu o André e o Tobias, tá? O Tobias apresentando o André, tá? Bom, o Tobias, ele apresenta o André para o Aniceto, o Aniceto fica impressionado com um aspecto muito interessante o André fica impressionado com um aspecto interessante do Aniceto, que é o quê? O Aniceto transparecia muita energia no rosto e revelava otimismo sadio no coração, cheio de ideais sacrossantos. Olha que coisa bacana também. Energia não quer dizer ser carrancudo, tá? Vou voltar aqui a palavra. Otimismo, tá? Não quer dizer falta de responsabilidade. Então, são coisas que aparentemente tem gente que acaba sentindo um conflito. Energia não quer dizer mau humor, não quer dizer ser carrancudo, e alegria não quer dizer ser uma pessoa fútil, tá? Então, o Aniceto era um cara desse, um cara sério, com energia, mas com uma alegria, emanava aquela alegria sadia no coração. Bom, daí conversa o Tobias fazendo a apresentação, fazendo a leitura do currículo do André, mostrando as características dele e tal, e tá aí o André só balançando a cabeça, né? E fala que o André também realmente era um operador interessado na descoberta da felicidade de servir. Olha aí a importância do ensinamento, tá? Descobrir a felicidade e a oportunidade de servir. Cada vez que a gente sobe um degrauzinho no conhecimento, a gente entende mais, amplia a nossa visão, como a Deise falou, e quantas oportunidades nós temos de usar aquele conhecimento para o benefício do outro.
E o Aniceto comenta, tá? Olha, aqui nós somos cooperadores que trabalham muito, tá? Realmente nós estamos interessados na descoberta, na felicidade de servir. Na minha equipe de trabalho não tem oportunidade para reclamar, não dá para velhas vaidades pessoais, reclamações antigas, tá? Nós estamos no mecanismo de evolução, tá? E o André fica cada vez mais surpreso com aquela profundidade da proposta, né? Aquilo que o Aniceto está oferecendo a ele. E o Aniceto complementa, continua. Olha, é o seguinte, a minha equipe de trabalho são mais ou menos 50 aprendizes, eu tenho uma equipe de 50 aprendizes, tá? E nessa equipe, nesse grupo, eu tenho 3 vagas, tá? E tem um detalhe da minha equipe de trabalho, tá? Cada instrutor tem um jeito de trabalhar, tem gente que leva todo mundo para todas as experiências, mas eu, Aniceto, eu tenho um modus operandi, eu tenho uma maneira de trabalhar diferente. Eu procuro reunir o meu grupo de trabalho mais ou menos por afinidades profissionais, porque eu entendo que as pessoas com afinidades profissionais juntas, estudando junto, aprendendo junto, têm um crescimento maior. E é bacana ele até mostrar a diversidade de gente que tinha experiências quando encarnados que tinha na equipe dele. Me permitam, eu vou até ler, tá? Na equipe dele ele tinha um sacerdote católico, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs de trabalho doméstico, donas de casa, e 18 operários diversos. Olha a diversidade, a quantidade de conhecimento que tinha agrupado naquela equipe de trabalho, tá? E ele explica, falou, olha, nas minhas visitas ao plano encarnado, as minhas visitas de instrução, nas viagens de instrução, eu não levo todo mundo de maneira em grupo. Eu levo aquelas pessoas que eu entendo que podem aprender mais, tá? E daí o André Luiz falou, olha, tá bom, tá, ok, aceito, tá, vai ser muito bacana, vai ser muito proveitoso isso, tá? E o Aniceto conversa com o Tobias, fala, olha, Tobias, então, tá ok, ele tá aceito, tá? Amanhã de manhã você, por favor, Tobias, leve-o ao Ministério da Comunicação, me apresenta ele lá logo pela manhã, e olha que coisa bacana, eu Aniceto, eu vou já providenciar para que ele seja remunerado pelas tabelas da comunicação, seja bonificado, né, bônus hora, seja bonificado pelas tabelas de comunicação. Ou seja, de uma maneira figurada, transmitiram a folha de pagamento dele, a folha de bonificação, do Ministério da Regeneração para o Ministério da Comunicação. Olha como a espiritualidade é organizada, tá? O plano espiritual é organizado. Então, pegaram a fichinha dele e transmitiram para o Ministério da Comunicação. E aí, encerra o capítulo, todo mundo saindo satisfeito, o André Luiz cheio de expectativas do bem, ansiedade, no bom sentido, para começar o trabalho regenerador. Como eu comentei, realmente é um capítulo que ele não tem tanta informação técnica, talvez essa transferência da tabela de comunicação, a quantidade de aprendizes que o Aniceto tem, mas é um capítulo que nos permite bastante. Eu vou te confessar que eu me perdi no tempo, quando tiver hora você me dá um alô, tá? Normalmente eu estou com o relógio, mas hoje eu me perdi. Mais uma vez, é um capítulo que nos permite refletir muito sobre isso, tá? Particularmente essa relação entre conhecimento e trabalho, tá? Vindo do capítulo anterior, ele vinha de um forte de trabalho, tá? Ele fala que chegou um ponto que ele não se interessava mais, não tinha aquela curiosidade, como a gente vê no nosso lar, por aqueles casos, aqueles dramas, todos nós vivemos dramas pessoais, né? Com aqueles dramas que ele via nas câmaras de retificação, aquilo para ele perdeu o interesse,
E o trabalho o fez crescer, André Luiz, a ponto de necessitar subir um degrauzinho de conhecimento. Isso no capítulo 1º. E agora, neste capítulo 2º, então, ele conhece o mentor, o orientador dele, que vai o conduzir numa série de jornadas, que é o livro, tá? A respeito de visitas, de interações com outros espíritos encarnados e desencarnados, para fornecer a ele e a equipe toda que o acompanha, né? Normalmente eles fazem essa viagem com os outros médicos, a gente vai ver mais para frente, mas aquele grupo que o Aniceto está conduzindo, aqueles conhecimentos que vão permitir que aqueles espíritos possam cooperar, trabalhar na seara do bem e ajudar os outros irmãos. Logicamente que isso é um reforço para a nossa evolução pessoal. Aquilo que a gente aprende no plano espiritual, a gente traz aqui para a nossa encarnação. Infelizmente, às vezes a gente esquece um pouco disso, né? A gente faz um monte de promessa lá e quando chega aqui, acaba esquecendo. Mas o conhecimento está gravado aqui no coração, tá? E ele fica feliz por causa disso, então, porque ele vê esta oportunidade de trabalhar, de conhecer e usar esse conhecimento como ferramenta para auxílio próprio e também para auxílio do próximo, para trabalhar ajudando os outros seres encarnados e desencarnados e para crescimento próprio. Eu acho que a parte de conhecimento que eu tinha era esse aí, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, gostaria de estar aberto a pergunta. Temos perguntas. Opa, vamos lá. Voltou já. Já estamos com som. Vamos lá. Vamos ver a pergunta. Minha dúvida é a seguinte: pergunta do Leandro pelo Facebook. Boa noite a todos. Deise, todos os espíritos que hoje se encontram no mundo espiritual já estiveram encarnados pelo menos uma vez no planeta Terra? Leandro, sim, aqueles que fazem parte do nosso orbe terreno, que foram já criados por Deus para viver neste planeta Terra, todos já passaram pelo planeta Terra, porque nós sabemos que todos nós fomos criados simples, ignorantes e que precisamos aprender. Então precisamos de estar em contato com outros espíritos aqui na Terra, trabalhando, servindo, gastando o nosso suor desde as épocas primitivas para que possamos evoluir. Então todos aqueles seres criados por Deus para este planeta Terra, eles realmente já viveram aqui no planeta Terra. Posso complementar? Pode. Existem seres criados para reencarnar em outros planetas, tá? Então, o próprio Jesus fala, existe o livro do Espírito, eu pensei até que você ia ler essa característica, tá? Seres encarnados que têm outras formas, mas existe uma pluralidade dos mundos, tá? Sim, igual nós vimos hoje, há muitas moradas na casa do Pai. Mas todos os espíritos criados para este planeta fazem a sua evolução neste planeta antes de irem para outro lugar. Isso não quer dizer que não vieram de outros lugares seres que vieram aqui ajudar a evolução do nosso planeta. É assim que faz essa progressão dos mundos. O Chico tem um livro muito bacana chamado Caminho da Luz, né? Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Maria de Lourdes pergunta pelo Facebook. Boa noite, Deise e Antônio. Boa noite. Minha dúvida é a seguinte: sendo Jesus Cristo um espírito puro, os anjos estão enquadrados em que categoria? Obrigada. Bom, pelo que Kardec nos traz,
O único espírito puro que já veio à Terra foi Jesus. Isso não quer dizer que não existam outros espíritos puros em outras moradas do universo. Agora, o que se chama de anjo são esses espíritos que já evoluíram e que estão ainda ou que vieram aqui entre nós. Então, eles estão na categoria que nós vamos ver daqui a 2 semanas. Tá? Nós vamos ver as categorias que Kardec nos apresenta. Ele nos fala primeiro dos espíritos imperfeitos, depois ele fala dos espíritos bons, sábios, para se chegar ao espírito puro. Então, os anjos são aqueles espíritos que já galgaram algum tipo de conhecimento. Geralmente eles já conseguiram o conhecimento moral, o conhecimento do amor, da bondade, além de outras áreas de conhecimento. Mas que para nós aqui na Terra e nessas categorias que Kardec nos traz, ainda não são espíritos puros. Pelo Facebook. Toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai. E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Uma pergunta? Acho que é um comentário, né? É por aí mesmo, né? Tudo vem do Pai, mas cabe a cada um de nós a sua evolução, porque ela é individual, o esforço é próprio. Então, vamos, né, de encarnação em encarnação, conquistando um pouquinho mais daquilo tudo que o Pai espera de nós, né? É a coleção da vida no mundo espiritual, os mensageiros. Eu não posso avançar nos capítulos, então posso falar dos capítulos anteriores do nosso lar. A gente vê vários casos relatados de espíritos que tinham conhecimento, que assumiram um determinado compromisso no plano espiritual e, por um motivo ou outro, esqueceram ou cederam essas paixões colocadas e deixaram de cumprir. Mas o conhecimento existe, o compromisso existe. E é interessante, Antônio, aqui nesse capítulo, né? Quando o Aniceto começa a falar para André o que ele espera, né? Daqueles que estão lá com ele. Então, que ele fala assim, que aceita os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, de ajudar ao próximo. E o que é muito interessante aqui, ele fala que mutuamente todos têm que calar as reclamações. Então, já é o primeiro passo para poder ter esta felicidade de servir, senão você vai ficar se apegando numa coisa que não é boa. E fala um pouquinho para a gente agora, quando ele fala assim que no trabalho de servir ao próximo, então vai ter o aprendizado para a felicidade de servir ao próximo. E sempre este aprendizado e o serviço que ele nos traz aqui, ele é feito em conjunto. Então aqui ele fala assim, olha, que o que ele espera? Que das obras úteis realizadas não tenha nenhuma expressão nominal, é de todos. É um conjunto. E que também, se tiver algum erro, é de todos. Fala pra gente um pouquinho sobre esta relação. Tá. Voltar um pouquinho, passo o começo da pergunta da Deise. No capítulo 1, André Luiz fala isso, que realmente ele passou um tempo pensando nos erros dele, procurando naquelas pessoas que ele entrevistava, tentar se identificar, e ele deixou isso de lado. Então ele parou, eu tinha até assinalado aqui, não li, tá? Ele começou a calar as reclamações dele. Ele sentiu que aquilo ele não precisava mais, então ele conseguiu avançar. Esse calar é deixar de reparar aquelas coisas que não são muito boas nas outras pessoas e das vaidades dele. Das vaidades dele, então, do egoísmo, do problema dele. Então ele deixou disso. Vamos ao final do comentário. O Pai nos colocou como espíritos em grupo para evoluirmos em grupo. Então é importante essa interação, tá? Ele fala aqui realmente, Aniceto, olha, achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Olha que bacana o curso, né?
interessamos somente pelo bem divino e os erros e os acertos são do grupo, particularmente os acertos, tá? Então, nós trabalhamos isso por quê? Para evitar justamente o orgulho. Então, se tiver alguém que comete um erro, o que a gente faz? Nós não revelamos a pessoa, nos orientamos, que é uma obrigação evangélica, na medida que nos é possível conversar com a pessoa, explicar, Vamos mas não ajudar a corrigir para que aquilo não se mas não desenvolva e apontar. forme alguma coisa Exatamente, maior, né? mas não apontar, divulgar aquele erro, tá? Divulgar aqui já não pode, né? Nem Se a pensar, equipe de nem Aniceto, pensar, ele diz nem que não pensar, pode. tá? Mas se a gente perceber alguma coisa que não foi muito bem feita por amigos nossos, um dos outros, do jeito que ele fala aqui, que lá tem que se ajudar. Isso serve para nós aqui na Terra? Com certeza. Na minha profissão a gente tem um lema muito bacana que é elogiar em público e repreender em privado, justamente por isso, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande de orientar a pessoa sem ferir suscetibilidade, procurar o melhor momento, a melhor palavra, tá? Muitas vezes não é exatamente logo após o erro, tá? Esperar a pessoa parar, tal, levar ela à reflexão para que aquilo não aconteça. E a vitória do grupo também, como a Aniceto coloca, é muito bacana porque isso evita o orgulho pessoal. Poxa, olha, a gente conseguiu atingir determinado sucesso porque foi a Deise que fez, tá? Foi o João, foi o Renato, foi fulano. Isso, de certa maneira, acaba massageando o ego, que é o contrário do que eles estão buscando. Tá? E aqui ele aprendeu também, Antônio, do trabalho que é exercido em algum local, junto a determinadas pessoas, como isso funcionou para que ele pudesse também conquistar um novo trabalho. Então, também aqui na Terra, né? Eu acho que são todas situações que a gente pode transportar aqui para nós, né? Como que a gente vai vivenciar isso que ele vivenciou lá no plano espiritual. O André Luiz nos fala que o plano material é um rascunho meio apagado do plano espiritual. Então, realmente, aquilo que a gente vê lá é completamente aplicável aqui, tá? Essa expressão que eu falei no final do capítulo 1, olha que coisa bacana, ele trabalhando um trabalho duro, com a Narcisa, com o Tobias, forjou uma amizade que, obviamente, sem ele buscar, olha que coisa bacana, sem ele buscar, alavancou ele para uma outra oportunidade de crescimento pessoal, que trabalhar junto com a Aniceto. Porque perceberam, né, a cooperação dele. Isso aqui na Terra é válido? Muito, muito. O nosso trabalho, a nossa luta dura no dia a dia. Em todas as situações. Em qualquer situação. Profissional na casa espírita, na nossa família, no nosso trabalho. Qualquer situação dessa que a gente trabalhe sério, dedicado, tá? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Com certeza as pessoas que estão ao nosso redor percebem isso, tá? Nós modificamos as pessoas e as pessoas nos modificam para o bem também. E o que é interessante aqui também, que eu anotei aqui, é o que o Aniceto fala, né? Que quando o instrutor ensina alguém, ele fica com a melhor parte, porque ele já aprendeu mais um pouquinho. Cada vez que você ensina alguma coisa para alguém, você apreende mais um pouquinho de uma coisa que você não tinha notado antes, né? A interação humana... humana... bonito ele pôr isso aqui, né? A interação humana ela é muito bacana por causa disso. Ninguém, particularmente na nossa esfera aqui, dentro daquela característica, ninguém sabe tudo. Às vezes a gente conversando com uma pessoa muito humilde na rua, poxa, aquela pessoa nos ensina um monte de coisa. Nesse trabalho, nessa interação, poxa, não existe professor e aluno, tá? Às vezes o instrutor, tá, é o condutor do aprendizado. Eu gosto de usar muito essa expressão, condutor de aprendizado que conduz o aprendizado do outro e dele também. E ele fala assim, que quando ele aceitou esse cargo, né, o Aniceto, ele falou, aceitei-o sobre a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo.
porque ele poderia ter parado e se dedicado ao estudo sem fazer essa interação. Ir numa biblioteca espiritual daquela e se enfiar atrás de um livro, de um conjunto de obras paradas, não. Ele optou realmente em colocar esse aprendizado dele em movimento com a interação de outras pessoas. Acho que temos mais uma Temos pergunta. perguntas? Que bom. Pergunta do Leandro pelo Facebook. No mundo espiritual, aqueles que já gostavam de trabalhar em prol do próximo aqui na Terra, já estarão aptos a trabalhar lá também? Sim, Leandro. Todas as nossas conquistas aqui na Terra servem para nós também no plano espiritual e vice-versa. Aí chegamos lá, trabalhamos, aprendemos mais um pouco e voltamos à Terra também para de novo colocar aqui em prática aquele aprendizado e progredir novamente. Então toda conquista, todo aprendizado aqui serve, vai conosco para o plano espiritual e serve de base para a gente trabalhar e aprender mais lá. E aquele aprendizado de lá nós trazemos para cá para continuarmos a nossa evolução aqui. É isso mesmo. Mais alguma? Eu acredito. Então, Já deu? pode falar. Não, eu acredito justamente isso. A gente não perde nada de lá para cá, daqui para lá, e dependendo do nível de esclarecimento que nós chegamos lá, nós vamos ser indicados, encaminhados para um trabalho como André Luiz, que nos alavanque um pouquinho mais para frente. Então, dependendo do nível de esclarecimento, do nível de evolução espiritual, tem emprego para todo mundo lá. Então, a pessoa vai ser colocada naquele trabalho, naquele nível de instrução de trabalho que realmente ela vai render. Que bom, Antônio. As suas considerações finais. As então. minhas considerações finais. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para estudarmos, para nos transformarmos em pessoas melhores para o próximo. Isso acaba refletindo para nós mesmos, mas sem aquela sensação de egoísmo. Eu vou aprender para ser uma pessoa melhor e manter aquele conhecimento no bolso. Vamos estudar como André Luiz, vamos trabalhar, é uma coisa assim, um ciclo, vamos trabalhar porque esse trabalho nos abre oportunidade. E quando essa oportunidade de aprendizado nos for dada, vamos abraçar sabendo que isso é para a gente ajudar o próximo. Obrigada, Antônio. Agradecemos aqui toda a sua exposição e mais uma vez vamos fazer o convite para todos para o nosso almoço beneficente de domingo. É uma bacalhoada. Bacalhau com natas. É um bacalhau com natas, é uma receita especial. Então todos estão convidados, os convites estão nos nossos grupos aqui da casa. Podem ser adquiridos por aqueles telefones, podem ser adquiridos na hora, lá no endereço que é Rua Major Maragliano, 375. Estarão também à venda os convites e também as sobremesas deliciosas que vão ter lá, para que a gente possa, sim, ter aquele almoço maravilhoso. Então, neste momento, mais uma vez, agradecidos aos mentores desta casa, que nos assistiu durante este estudo. Agradecidos a todos aqueles que nos antecederam para trazer este conhecimento. Possamos unir os nossos corações aos corações amigos do plano espiritual. E todos juntos ir em busca do Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, oferecemos a nossa gratidão pelo conhecimento dessa noite. Oferecemos a nossa boa vontade, o nosso amor, para que possas juntar ao Seu amor misericordioso e que possa derramá-los em bênção de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, onde quer que estejam, no plano físico ou no plano espiritual.
Rogamos, Senhor, que suas bênçãos de força, coragem, possam envolver os governantes do nosso planeta, para que busquem a paz, o entendimento, que eliminem as guerras, as misérias, as doenças. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, para que entre em entendimento, para que abram suas mentes e seus corações à inspiração de Ismael. E que nesta semana, onde comemoramos a independência desta pátria, possam calar fundo em nossos corações a fraternidade, a solidariedade, a igualdade que deve existir entre todos nós brasileiros. Que o Evangelho do Cristo seja a nossa bandeira e que esta pátria possa ser sempre o coração do mundo. Rogamos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, por todos nós assistidos, que aqui viemos em busca do alívio para as nossas aflições, do corpo e do espírito. Rogamos, Senhor, que seu amor, as suas bênçãos possam chegar em todos aqueles irmãos que seus nomes se encontram nos pedidos de oração, que possam fortalecê-los onde quer que estejam. Rogamos por todos aqueles que estão na frente de trabalho, que dão suas vidas para nos ajudar. Rogamos também pelos nossos vizinhos, parentes, amigos, por todos aqueles, Mestre, que ainda não te conhecem e que ainda provocam tantas discórdias. E rogamos, Senhor, por todos nós, para que também nós, neste aprendizado constante do seu Evangelho, do aprendizado constante do mundo que nos é apresentado, possamos ser servidores fiéis, cooperadores da sua obra, e que possamos, Senhor, trilhar o caminho ao Pai, contigo em nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E uma boa noite a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui. Fiquem com Deus.